Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o último jogo da temporada do Real Madrid no Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu, mas principalmente para falar sobre a despedida de Toni Kroos, da que foi sua casa nas últimas 10 temporadas, nos últimos 10 anos, aqui no estádio Santiago Bernabéu. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa sempre aquele like que ajuda a que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários de vocês por aqui. Também pedir para quem ainda puder ajudar o Rio Grande do Sul, a gente está com uma campanha, meu amigo Duda Garbi tem um site que se chama crackspeloRS.shop. E lá a gente conseguiu as 3 camisas dos 3 brasileiros do Real Madrid autografadas. Então é uma forma de você ajudar o Rio Grande do Sul e ainda concorrer à rifa solidária das 3 camisas, de Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Então fica essa dica para quem quer ajudar o Rio Grande do Sul e ainda tem a possibilidade de concorrer, de participar da rifa das 3 camisas dos 3 brasileiros do Real Madrid. Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse último jogo do Real Madrid aqui no Bernabéu nessa temporada. Um jogo que, na verdade, o Real Madrid não jogava nada, mas que o Ancelotti colocou em campo o time que deve ser o titular na final da Liga dos Campeões, né? O técnico italiano encarava essa partida como um último grande teste, não por intensidade, não por estilo de jogo, não por, por tensão da partida, mas sim por entrosamento, por deixar os caras que devem jogar juntos na partida lá em Wembley terem essa associação, terem essa conectividade dentro do jogo. Então, nos últimos 4 jogos de La Liga, nos quais o Real Madrid já era campeão espanhol, o Ancelotti foi fazendo rodízio, foi fazendo revezamento de jogadores e, em teoria, o time que entrou em campo aqui contra o Betis deve ser o time titular na final da Liga dos Campeões, formado por Courtois no gol, Carvajal na lateral direita, Mendy na lateral esquerda, dupla de zaga Rüdiger e Nacho. No meio de campo, Camavinga, Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham e na frente os 2 atacantes brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo. O jogo contra o Betis teve muito pouca intensidade, foi um jogo em que o Real Madrid foi protagonista, teve muito mais a bola, criou muito mais ocasiões, mas é verdade que hoje faltou finura aí para o ataque do Real Madrid, que não conseguiu colocar a bola na rede, apesar das ocasiões criadas, né? Não foi um jogo de um Real Madrid sufocante, se sentia que a tensão na partida de um jogo de ritmo competitivo não estava, mas jogar é diferente de treinar, né? Treinar se tem alguns tipos de limitações durante os treinos. Então o que o Ancelotti quis fazer é colocar o time que deve entrar em campo em Wembley para ter ritmo de jogo. Apesar do jogo não valer absolutamente nada, foi importante para os jogadores manterem esse ritmo competitivo, apesar de que o jogo teve baixa intensidade, não foi um jogo, claramente se via que nem para o Betis e nem para o Real Madrid valia nada a partida, mas a gente pôde ver algumas coisinhas, né? Por exemplo, o Betis chegou a marcar um gol que foi anulado depois que o VAR chamou e o árbitro foi ver, por um impedimento, e o gol se ficou com algo de falha, não falha do Courtois, mas que ele podia ter defendido de outra forma, porque a bola acabou parando no pé do atacante do Betis. Mas aí logo depois disso, o Courtois faz 2 grandes defesas na partida e já mostra que Courtois tá aí. Então, o tipo de dúvida que poderia ter ficado para uma coisa não ficou para outra, né? Foi um Real Madrid que criou, repito, muito mais do que o Betis, teve mais a bola, foi mais protagonista, mas não conseguiu encontrar o gol. E aí a gente destaca que é o 2º jogo apenas da temporada, nos 54 jogos que o Real Madrid teve na temporada, que o time não consegue marcar, nos outros 52 marcou. E o interessante é que nos 2 jogos que o Real Madrid não balançou as redes nessa temporada, os 2 foram aqui no Bernabéu. Lá em novembro, no Campeonato Espanhol também, no jogo contra o Rayo Vallecano, 0-0. E hoje, contra o Betis aqui no Bernabéu, outro jogo do Campeonato Espanhol, outro 0-0. Foram os 2 únicos jogos na temporada inteira, repito, nos 54 jogos, que o Real Madrid não balançou as redes, porque esse time tem como costume marcar gols, né? O Real Madrid fecha o Campeonato Espanhol, apesar do empate aqui, invicto na temporada no Bernabéu, na verdade em todas as competições, não perdeu em casa nessa temporada.
No Campeonato Espanhol, fecha a competição com apenas uma derrota. São mais de 30 jogos consecutivos sem perder. O Real Madrid bateu o seu próprio recorde de jogos consecutivos sem conhecer a derrota no Campeonato Espanhol. Fecha a competição com, depois da Liga dos Recordes, da Liga do Mourinho dos 100 pontos, é a segunda melhor pontuação de um Real Madrid campeão desde então. É um trabalho realmente incrível que o Ancelotti fez dentro do Campeonato Espanhol. O Real Madrid termina a competição com a melhor defesa, com o melhor ataque, sendo o time mais sólido, mais regular, mais constante. É verdade que não fecha com o artilheiro da competição, porque isso aí ficou com o Girona. O Dovbyk conseguiu marcar um gol a mais que o Sorloth. O Bellingham termina como o jogador com mais gols do Real Madrid nessa La Liga, mas não termina com o artilheiro. Mas um Real Madrid muito camaleônico que a gente tem visto na temporada, e um Real Madrid que dentro da sua competição nacional foi o time mais regular, mais constante, e o time que mereceu o título desde que se estabeleceu como líder da competição. Então, um campeonato espanhol é realmente muito bom do Real Madrid. Talvez entre as competições nacionais que o Ancelotti venceu como técnico, talvez tenha sido a melhor dele. E para a gente falar no melhor trabalho do Ancelotti, a gente vai ter que esperar a semana que vem, a final da Liga dos Campeões, porque títulos contam muito nesse tipo de argumentação e tal, mas falaremos sobre isso mais para frente. Sem focalizar no jogo em si, mas trazendo alguns detalhezinhos. Primeiro, o Ancelotti começou o jogo com o Courtois, tirou o Courtois para colocar o Kepa, para o Kepa ainda ter minutos antes da temporada terminar, então o Kepa jogou. Ele também tirou de campo o Nacho e colocou o Militão para o Nacho ser aplaudido, porque pode ter sido o último jogo do Nacho no Bernabéu. A gente não sabe ainda, porque ele ainda não comunicou se ele segue no Real Madrid ou não na próxima temporada. Tudo indica que ele vai sair. Depois, o Ancelotti tirou o Camavinga do jogo e colocou o Modric, tirou o Carvajal e colocou o Lucas, e proporcionou para a gente ver os últimos minutos da dupla Modric e Kroos jogando juntos no Bernabéu. Eles jogaram, o Modric entrou no minuto 72, então eles jogaram, chegou um pouquinho mais de 10, 12 minutos juntos. Foram os últimos minutos deles juntos no Bernabéu, porque hoje foi o último jogo do Toni Kroos aqui nesse estádio. Foi uma das despedidas mais simples e mais bonitas que eu já presenciei em um estádio de futebol. Foi como tinha que ser para um cara do tamanho do Toni Kroos. O Kroos não queria uma grande festa, não queria ser o grande protagonista que todo mundo estivesse olhando para ele. Ele tem essa característica, né, de ser um cara mais... não gosta muito desse tipo de coisa. Mas eu acho que tudo aconteceu de uma forma tão natural que a gente viu ele terminar toda a homenagem muito emocionado. Eu acho que foi tudo do tamanho que o Kroos merecia e do tamanho dessa figura para a história do Real Madrid, mas principalmente para essa última década tão vencedora, na qual o Toni Kroos é um dos pilares dessa época do Real Madrid. O início do jogo, antes do jogo começar, todos os jogadores do Real Madrid entraram em campo com a camisa 8 do Kroos. Fizeram o passeio tradicional que o Betis já ia fazer, porque jogava contra o campeão da competição. Os jogadores do Betis entraram primeiro, depois entraram todos os jogadores do Real Madrid vestindo a camisa 8 do Toni Kroos, se enfileiraram também para o Kroos ser o último que entrasse em campo. Ele entrou em campo, foi muito aplaudido pelo torcedor, mas isso foi antes da bola rolar. Então ele entra, é muito aplaudido pelo torcedor, o torcedor canta muito o nome dele e ele já... vamos jogar, né? Então começa o jogo e aí assim, durante muitos minutos, do minuto 8 até o minuto 9, se eu não me engano, os torcedores do Real Madrid ficaram quase um minuto cantando Kroos, eu te amo. Depois, enfim, o jogo foi se desenvolvendo e tal. Quando o Modric entra, se cria aquele clima assim, nossa, são os últimos minutos dos dois juntos no Bernabéu, né? E aí o Ancelotti tira o Kroos de campo, minuto 85, 86, se eu não me engano. E aí o jogo para. O jogo para quando se anuncia a substituição, né? Já está parado para a substituição, mas fica parado durante um tempo. Todos os jogadores do Real Madrid vão abraçar o Kroos, inclusive vem o Kepa abraçar o Kroos. Todos abraçam ele, ele sai de campo muito emocionado.
abraça o Ancelotti, que está muito emocionado, todo mundo que está no banco de reservas estava muito emocionado e abraçou o Kroos. Mas quando ele encontra os filhos deles, os 3 estavam na saída do túnel de vestiário esperando o Kroos sair de campo. Aí ele desaba a chorar porque ele vê os filhos dele muito emocionados e chorando muito. Aí o jogo termina, os jogadores do Real Madrid chamam o Kroos para o meio de campo, ele vai para o meio de campo, eles jogam o Kroos várias vezes para cima, ele vai... ele vai até a torcida canta, a torcida cantou Kroos eu te amo muitas vezes. O Kroos vem com os filhos dele, com a esposa dele, dá a volta olímpica em todo o estádio, ninguém vai embora, fica todo mundo dentro do Bernabéu aplaudindo e cantando pro Toni Kroos. E aí quando ele vai sair, os jogadores do Real Madrid de novo fazem o passeio, se colocam em fila, uns de um lado, outro do outro, terminam fazendo assim pro Kroos e ele deixa o campo. Mas foi assim, simples, mas muito emocionante. E eu acho que fica um pouco para os jogadores do futuro do Real Madrid, né, que decidirem deixar o clube, anunciar que vão sair do clube antes da temporada terminar, para poder ter essa despedida no Bernabéu, porque o que aconteceu com muito... Ok que a situação do Kroos é diferente, porque ele deixa o Real Madrid, ele vai jogar Euros e ele se aposenta, então realmente assim, não são os últimos minutos do Kroos com o Real, são os últimos minutos que a gente está vendo do Kroos como jogador de futebol. Mas eu acho que no caso, assim, para as futuras despedidas do Real Madrid, ficou marcada essa, porque geralmente a gente sabe que o jogador vai deixar o Real quando realmente a temporada já termina. E alguns não têm a oportunidade de receber o que o Kroos recebeu aqui. Essa despedida que tem que ser do tamanho desses caras, né? Essa última geração tão vencedora do Real Madrid. Então, foi realmente muito bonito, muito emotivo, muito emocionante. E foi do tamanho que tinha que ser para um cara como Dom Antônio Kroos. O que vai acontecer com o Nacho e com o Modric a gente não sabe. Tudo indica que o Lucas Vázquez vai ter o seu contrato renovado, que o Modric vai ficar mais uma temporada, por aqui já se dá quase como certo que ele renova. E o Nacho deve deixar o Real Madrid e não vai poder ter uma despedida, porque como a gente ainda não sabe se ele deixa ou não vai poder ter essa despedida toda por aqui. O último jogo do Kroos no Bernabéu foi com toda essa parte emotiva que eu estava falando, mas dentro de campo não teve toda a tensão competitiva e tal, mas mostrou um pouco do que é esse cara para esse clube, para esse time, né? Ele deu 110 passes e acertou 107. O último jogo do Kroos no Bernabéu, ele acertou 97% dos passes. É um troço que eu acho que eu não vou voltar a ver na minha vida. Essa regularidade de ter a certeza que a bola cai no pé do cara e que ele sabe para onde ele tem que jogar e que essa bola chega em outro jogador do time dele, sabe? Ele acerta isso aí. Com essa regularidade de 10 anos, eu acho que eu não vou voltar a ver na minha vida e realmente é muito impressionante ver de perto. Último jogo do Kroos por aqui, último jogo do Real Madrid na temporada, uma temporada que o time termina invicto de novo, digo, no Bernabéu. A torcida no final do jogo cantou muito e colocou a faixa lá, a Por la 15, né? E já se vem falando que o desejo de todos é poder ganhar mais essa Champions para o Kroos se despedir com o título de campeão europeu. O Real Madrid agora, segunda-feira, a gente tem o dia inteiro de entrevistas, treino aberto para a imprensa. É o dia do Media Day, que eles chamam por aqui, que é quando a imprensa tem acesso a ver o último dia, entre aspas, de preparação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões. Depois, o time ainda vai ter terça e quarta de treinamentos e preparação aqui em Madrid. Na quinta-feira, viaja para a Inglaterra. Na sexta-feira, tem a prévia do jogo lá em Wembley. E no sábado, o último jogo da temporada no Real Madrid, a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. O último jogo de Toni Kroos em um clube de futebol profissional, o último jogo de Toni Kroos no Real Madrid. Então vai ser uma semana corrida de novo, vai ser uma semana cheia de emoção, né? Porque muito se vai falar sobre o Kroos, muito se vai falar sobre mais essa final de Liga dos Campeões do Real Madrid. Vou tentar trazer
durante esses próximos dias um pouquinho de cada coisa aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa sempre aquele like que o vídeo chega a mais pessoas e os comentários de vocês por aqui. Eu volto provavelmente na segunda-feira com mais informações da semana decisiva de preparação do Real Madrid para mais uma final de Liga dos Campeões.